Olá, seja bem-vindo a Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Nesse vídeo aula, nós vamos ver a IT, Instrução de Trabalho número 7, que trata sobre utilização de motosserra e motopodas. Descrição do processo. Instruções técnicas. A instrução de trabalho para utilização de motosserras e motopodas. Todos os serviços com utilização de máquinas e equipamentos que envolvam os riscos de acidentes do trabalho devem ser precedidos de ordem de serviço, OS específicas, contendo no mínimo a descrição do serviço a ser realizado, b. a data e o local de realização dos serviços, c. o nome e a função dos empregados que participarão e d. os responsáveis pelo serviço e pela emissão da ordem de serviço OS, de acordo com os procedimentos técnicos de segurança do trabalho. Somente poderão utilizar motosserras e motopodas os empregados autorizados que possuírem habilitação através de capacitação conforme especificado na norma regulamentadora número 12 e anexo 5, motosserras. O operador de motosserra deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual específico para a realização de trabalho no solo, conforme demonstrado e descrito abaixo. Calça anticorte, camisa anticorte, capacete com protetor, luva florestal. O operador da motosserra deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual específico para a realização de trabalho na cesta aérea, conforme demonstrado e descrito a seguir. Capacete com protetor facial ou total, luva isolante e de cobertura, calçado de segurança com solado TPU, biodensidade sem partes metálicas, talabarte, vestimenta retardante à chama, protetor auditivo, roupa de apicultor com tecido retardante à chama e talabarte, capacete frontal, capacete aba total, luva isolante, que é a de baixo, calçado isolante, protetor auditivo tipo concha, modelo jumbo, calça retardante à chama, camisa retardante à chama, roupa apicultor, cinto de segurança tipo paraquedista modelo H, talabarte de posicionamento, possuir licença para utilização da motosserra. De acordo com a Lei 12.651 de 25/5/2012, Código Florestal, destaque o artigo 69, inciso 1 e 2. São obrigados a registro no órgão federal competente da CISNAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirem. Parágrafo 1º. A licença para o porte e uso de motosserra será renovada a cada 2 anos. Parágrafo 2. Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir em local visível do equipamento numeração cuja sequência será encaminhada aos órgãos federais competentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e constará nas correspondentes notas fiscais. De acordo com a Lei
7803 de 89 para uso e porte de motosserra, o proprietário deve emitir a licença para o porte e uso de motosserra. Deverá possuir cadastro válido no CTF, Cadastro Técnico Federal, e estar na seguinte atividade: motosserras, Lei 7803 de 89, proprietário de motosserra. Para o cadastro, o registro poderá ser feito através do site do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, www.ibama.gov.br. Artigo 45. Fica obrigado ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserra, bem como aqueles que adquirirem esse equipamento. Parágrafo 1º. A licença para o porte e uso de motosserra será renovada a cada 2 anos perante o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Prioritariamente, a utilização de poda em altura com utilização de motosserra deverão ser executada com utilização de cesta aérea, visando as melhores condições ergonômicas possíveis aos operadores. Essas atividades somente poderão ser executadas com circuito desenergizado ou quando respeitado as distâncias de segurança com o circuito energizado linha viva, conforme determina a tabela do anexo 1 da norma regulamentadora número 10. A equipe deverá utilizar fita de ancoragem suficiente para fixar a linha de vida na base da árvore. Atenção ao diâmetro dos troncos. Funcionamento da motosserra. Verificar a regulagem da corrente. A corrente deve ser regulada de modo que permaneça no berço do sabre e tenha livre movimento sobre o sabre. Verificar o nível de óleo lubrificante. O nível de óleo deve estar dentro dos limites indicados pelo fabricante. Usar óleo para motor 2 tempos. Limpar filtro de ar. Retire a proteção do filtro de ar e limpe com um pincel. Dar partida ao motor da motosserra conforme o procedimento a seguir. Primeiro, ativar o freio da corrente. Segundo, apoie a motosserra em piso plano. Terceiro, retire a proteção da corrente. Sempre retirar a proteção do sabre para dar início ao funcionamento da motosserra. Quarto, acione a válvula de descompressão e a bomba de combustível. Pressione a válvula de descompressão caso sua motosserra disponha desse mecanismo. Isso facilita a partida do motor e o início de funcionamento de sua motosserra. Quinto, pressione a bomba de combustível. Pressione a bomba de combustível repetidamente, caso seu motosserra disponha desse mecanismo. Isso facilita o processo de partida e reduz o número de cursos. Sexto, coloque a alavanca integrada no afogador partida. Para isso, acione o primeiro fixador da alavanca do acelerador e o acelerador, pressionando em seguida a alavanca integrada para baixo. Pressione a alavanca integrada do afogador partida a freio. Para isto, acione primeiro o fixador da alavanca do acelerador,
juntamente com o acelerador, pressionando depois a alavanca integrada para baixo. Sétimo, para dar início ao funcionamento, coloque a motosserra sobre uma superfície plana. Para dar início ao funcionamento, coloque a motosserra sobre a superfície plana. O equipamento de corte não deverá entrar em contato com o chão para evitar atritos com o solo durante a partida. Assim, você evitará riscos desnecessários. Oitavo, segura a motosserra com as duas mãos. A mão esquerda deve segurar o tubo da alça e a mão direita o cabo de partida. Pressione com a ponta do pé direito a alça manual traseira para estabilizar a motosserra. Nono, puxe lentamente com a mão direita o cabo de partida até sentir resistência. Ao senti-la, puxe o cabo de partida com força até que o motor comece a funcionar. Puxe para cima na posição vertical, sem que o cabo friccione o alojamento de ar. Décimo, assim que o motor começa a funcionar, pressione o acelerador com o dedo indicador. Desta forma, a alavanca integrada irá se colocar na posição normal em ponto morto. 11º, retire a motosserra do solo sem tocar no acelerador. 12º, retire a motosserra do solo e desative o freio da corrente. Desafie o freio da corrente puxando com a mão esquerda a alça de freio de corrente na sua direção sem soltar o tubo da alça. Quando ouvir um estalo claque, a corrente foi liberada e pode se mover sobre o sabre. 13º, verifique se a motosserra está lubrificando corretamente a corrente. Acelere a motosserra puxando a um ponto limpo e acelere a motosserra após alguns segundos. A superfície deverá estar suja de óleo. Verifique a lubrificação da corrente antes de iniciar o trabalho. Para isso, coloque a motosserra sobre uma superfície clara, um pedaço de papel sobre o chão, por exemplo, e acelere. Se a superfície clara apresenta pouco de lubrificante de corrente, a lubrificação está em ordem. 14º, após a motosserra estar ligada, a mesma deve permanecer com a corrente parada. Caso a mesma se mova, mesmo sem acelerar a velocidade, deverá ser regulada até que a mesma assim permaneça. Com a motosserra pronta, siga as instruções de uso para garantir uma técnica de trabalho segura. Riscos de operação da motosserra. O risco na operação e manuseio da motosserra está associado principalmente a ferimento com a lâmina, ruídos e vibrações, corte e queda da árvore. Nota: antes de iniciar os trabalhos de corte e poda, a equipe deve realizar análise preliminar de risco. Utilização da motosserra. Deve-se examinar a motosserra diariamente para certificar de que a mesma está parando eficientemente. Deve checar a tensão da corrente, lubrificação, ventoinha, etc. Deve seguir as recomendações do catálogo manual do fabricante que acompanhar a motosserra. Corte de árvore com motosserra. Deve-se manter distância de segurança, efetuar arranque, partida do motor com a motosserra apoiada no solo, afastar-se do tronco quando estiver caindo, efetuar o corte e derrubada da árvore sempre a favor do vento, ao desgalhar deixar os troncos entre o operador e a motosserra, sempre que for se deslocar desligar a motosserra, examinar sempre que for utilizar a motosserra se os dispositivos de segurança estão funcionando. Corte da árvore. Avaliar a árvore que vai ser abatida. Observe o seu tamanho, diâmetro, estado, posição em relação às vizinhanças, etc. Assim, por exemplo, se seu diâmetro for cerca de 2 vezes maior do que o tamanho da lâmina da motosserra
Isso irá requerer uma técnica especial de corte. Antes do corte, considerar inclinação do tronco, distribuição da copa, limpeza em redor da árvore, área de trabalho, escolha da direção de tombamento, escolha da rota para uma possível fuga, localização do companheiro de trabalho, posição do veículo ou dos benfeitorias, presença de linhas de energias próxima, uso da técnica de corte apropriada, a presença de áreas podres ou ocas no tronco, velocidade de direção do vento, observar qualquer objeto, frutos, galho, etc., que possa vir de cima. O equilíbrio do operador é muito importante para controlar a motosserra e mantê-la segura com firmeza. Há o perigo de ricochete e mesmo de tombamento do homem devido ao peso da motosserra. Evite cortes acima do ombro. Deve sempre acelerar a motosserra antes do corte. Se o operador é iniciante e não tem experiência, deve iniciar treinar a derrubada de árvores pequenas para aprender e praticar antes de se aventurar a corte de árvores de maior porte. Na derrubada da árvore com motosserra deve ser realizados 2 cortes. O primeiro corte definirá o sentido da queda. Consiste na retirada de uma cunha em ângulo de 90 graus e cerca de 1 a 1/3, 1/4 a 1/3 de diâmetro da árvore, do lado onde se deseja a queda da árvore. Exemplo, primeiro corte em cunha, segundo corte reto na direção superior da cunha. O segundo corte será feito no lado oposto do tronco, cerca de 5 centímetros acima do corte em V inicial. Provocará a queda da árvore. Trabalho em altura. Depois de realizar os procedimentos para o funcionamento da motosserra, deverão ser observados os seguintes passos. Primeiro, caso o serviço seja executado na cesta aérea, para o içamento da motosserra, a mesa deverá estar com o freio da corrente acionado. Segundo, a motosserra deverá ser içada com a utilização de carretilha e corda e deverá ser amarrada através de alça com corrente virada para baixo. Funcionamento e utilização do motopoda. O operador da motopoda deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual e uniforme específico para esse trabalho, conforme descrito abaixo: capacete com protetor facial, luva florestal, calçado de segurança biodensidade sem partes metálicas, consolado TPU, uniforme padrão da Infraestrutura Redes Brasil e roupa de apicultor com tecido retardante à chama. Capacete com protetor facial, luva florestal, calçado bidensidade. Vestimenta retardante à chama, calça e camisa. Roupa para apicultor. Motopoda deverá ser entregue ao operador já posicionado no alto da árvore. Para dar partida na motopoda, o operador deverá apoiar o sabre em um galho e dar partida no motor do equipamento. Para a descida do equipamento, o operador deverá desligá-la. Os procedimentos de limpeza e regulagem da corrente e velocidade também deverão ser executados na motopoda. Calibragem e afiação do ângulo de corte da corrente. Deve-se checar a tensão da corrente, a lubrificação, ventoinha, etc., segundo as recomendações do catálogo do fabricante e os manuais de operação e manutenção que acompanham o equipamento. Durante a realização do corte dos galhos, a motopoda deverá estar em ângulo máximo de 45 graus, com que galhos venham a cair sobre o operador.
Para evitar rasgar a casca da árvore ou que a motopoda aplique rebote quando se poda galhos mais grossos, sempre começar realizando um corte de alívio na parte de baixo do galho. Para fazer isso, aplique o equipamento de corte por baixo do galho, de modo que a ponta do sabre ultrapasse o diâmetro do galho. Em seguida, realize o corte transversal. Transporte de combustível. O transporte de combustível deverá ser realizado obedecendo aos seguintes critérios. Do recipiente. O recipiente deverá ser de material incombustível que não pega fogo, como por exemplo aço inox ou termoplástico. Deverá possuir dispositivo que facilite a colocação do combustível no motosserra e no motopoda, que impeça derramamento. Do transporte. O recipiente não deverá ser transportado no mesmo compartimento que os passageiros. Reabastecimento da motosserra. Cuidados necessários ao reabastecer a motosserra. Certificar se a motosserra esfriou antes de reabastecer. Reabastecer com motosserra aquecida poderá provocar incêndio. Reabastecer em áreas ventiladas. Recolocar a tampa de combustível e enxugar possível respingo do combustível. Não fumar. Observâncias. Após o vencimento do prazo acima, ou descumprimento de quaisquer dos itens dessa instrução técnica deverão ser considerados como descumprimento de segurança e estão sujeitos a penalidades cabíveis. Data da vigência. Esse documento não possui anexo. Final da aula número 7, que trata sobre motosserra e motopoda. Faça avaliações desse conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Até lá.